Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E vamos falar agora da relação de Euler, viu? Esse cara observou primeiro os poliedros de Platão. Lembra dos poliedros de Platão que eu falei na aula passada? O tetraedro. Por que ele tem esse nome de tetraedro? Alguém pode me dizer? É porque ele tem 4 lados? É preciso distinguir lado de face, certo? Lado, Bernardo, é quando a figura é plana. A gente tem aqui, por exemplo, um triângulo. Isso aqui é lado, isso aqui é lado, isso aqui é lado, tá vendo? Isso é lado. Agora, quando a figura é tridimensional, é uma figura espacial, ela não tem lado. Ela tem 3 elementos importantes. São eles: face, que você está chamando de lado, arestas e vértices, certo? Na figura plana, isso aqui é lado. Mas na figura 3D, isso é aresta. Viu? E essa região aqui chama-se face. Ok? Deixa eu abrir aquele programinha, o Poly, para a gente discutir isso melhor. Aliás, ele já até está aberto. Está aqui, ó. Essa figurinha é o tetraedro, viu, Bernardo? Então, o que é face? Vamos entender isso. Já falei aqui, mas é bom deixar isso claro. Face, a face é isso aqui, ó. Isso é face, correto? Tem uma face aqui, tem outra face aqui. Isso é face. O encontro de 2 faces é essa linha branca que você está vendo. Chama-se Aresta. aresta. Vamos escrever aqui. Tem as faces, tem as arestas, certo? E o encontro das arestas, de 2 ou mais, forma esse bico aqui. Esses biquinhos, tá vendo? Ele é um encontro de 2 ou mais arestas, né? Na verdade, é de 3 para frente. Ele é chamado de quê? Essas quinas. Vértice. Isto. Vértices. Então, nós temos as faces, que são essas partes aqui, certo? Em vermelho. As arestas, que são essas linhas brancas, que é o encontro de 2 faces. Sempre que você tem um encontro de 2 faces, você tem uma aresta. Então, a cada 2 faces, você tem uma aresta. E os vértices, que é o encontro das arestas. No mínimo 3 arestas por vértice. Pode ter até mais, mas não é menos do que 3. Ok? Relação de Euler. Escreve-se Euler, mas lê-se Euler. Esse cara observou que há uma relação entre o número de faces, o número de arestas e o número de vértices. Ele observou, e aí deduziu a sua relação, que para poliedros convexos, né, e não só os poliedros regulares, que são os poliedros de Platão, vale a seguinte relação: vértice mais a face, o número de vértices juntando com as faces, vai ser igual ao número de arestas mais 2. Esta é a relação que Euler descobriu pelos poliedros. Certo? Vamos verificar se ele está certo com essa relação? Vamos verificar? Quantos vértices ela tem? É fácil de contar aqui, ó. Quantos vértices tem esse poliedro? 4. 4, exatamente. Os vértices são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Correto? Então, o número de vértices, 4. Quantas faces ele tem?
4. Também 4. Até por causa do nome, né, Enzo? Até por causa do nome. Tetraedro. Então, tem 4 faces. Tetra, 4. Quantas arestas ele tem? Arestas são essas linhas. 6 linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Vamos falar arestas, tá, Rafael? Vamos usar os nomes certos para a gente não fazer confusão. 6 arestas. E aí? A relação de Euler é verificada aqui? Sim, né? 4 mais 4, 8. 6 mais 2, 8. Então, de fato, essa relação se aplica no tetraedro. Correto, gente? Vou mudar aqui. Esse foi o tetraedro. Vamos pegar aqui o octaedro. E aí? Esse aí é o octaedro que você está vendo aí, ó. Octa, porque são 8 faces. Deixa eu virá-lo aqui para a gente poder ver melhor. Observe que tem 1, 2, 3. Está vendo aqui, ó, em cima? 1, 2, 3. E do outro lado lá, 4. Embaixo, são mais 4. Então, são 8 faces. Por isso o nome, octaedro. 8 faces. Quantos vértices ele tem? É fácil descobrir também. 6. Ó, tem... Vamos contar aqui o número de vértices? Tem, ó, 1, 2, 3, 4. O de cima e o de baixo. Então, são 6. Aqui são 8. Aresta. 12. 12. Será que são 12 mesmo? Vamos contar? Ó, tem 1, 2, 3, 4 aqui em cima. E na parte de baixo vão ter 4 também. Mais 2 lá no fundo que a gente não está vendo. 8. Agora tem essas aqui, ó. 9, 10, 11 é lá do fundo, 12. De fato, são 12. Então, 12 mais 2. 6 e 8, 14. Opa, deixa eu apagar isso aqui. 6 e 8, 14. 12 mais 2, 14. Então, a relação de Euler, ela vale para qualquer poliedro. Agora, olha uma coisa interessante aqui. À medida que a gente muda o poliedro, a gente começa a ter dificuldade de contar. Quer ver? Deixa eu só apagar essa tela aqui para a gente poder passar para outro poliedro. Vamos pegar aqui o icosaedro. Agora, a gente começa a ter dificuldade para contar os vértices, as faces, as arestas. As faces nem tanto, porque primeiro que a gente pode planificar a figura, se eu planificá-la aqui, eu posso contar as faces. Tudo bem, é um icosaedro, a gente já sabe que ico é prefixo de 20, né? Então são 20 faces. Mas se eu planificá-lo, eu consigo ver facilmente que são 20. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tranquilo. Então, o número de faces, vou até colocar aqui do lado, são 20. O número de arestas, 30. dá para contar por aqui? Só contar essas linhas aqui? Dá. Posso falar por que não? Por que não? Quem falou aí? Toniolo? Eu acho que eu sei por quê. Ah, Porque se você, tipo assim, algumas aí vão se encontrar, elas vão virar só uma. E aí se você vai contar as duas, não dá certo, entendeu? E aí, vocês concordam com o Toniolo? Eu concordo. Será que se eu contar aqui, as linhas dão 30? Dão muito mais do que 30. Vamos conferir aqui? Ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Cláudio, não é mais fácil pegar o número 18, de 19, triângulos e 20, 21, multiplicar por 22, 3? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Aí você falou, é mais fácil pegar o número de triângulos, que são 20, e multiplicar por 3. Aí dá 60. Ih, contando deu 40. Multiplicando o número de triângulos por 3, porque Não, você eu tô pensou, viajando aqui, Cláudio. cada triângulo tem 3 lados. Isto é, vão dar 3 arestas. Então, 20 vezes 3, 60. E contando aqui, deu 40. Mas a resposta certa está no livro, são 30. São 30 arestas. E aí, isso aqui tem a ver com o que o Toniolo disse, né? Que algumas arestas estão sendo contadas mais de uma vez. Mas vamos voltar aqui na figura? Vamos tirar a planificação dele? Vamos fechar aqui lentamente a figura. O Rafael, ele teve um raciocínio interessante. A gente não pode descartar. Ele falou assim, vamos contar o número de arestas pelo número de faces triangulares. Por exemplo, pensando nessa face aqui. Pensando nessa face aqui, que eu vou chamar de face 1. Ora, são 20 faces desse tipo. Cada face tem 3 arestas. Então, raciocínio do Rafael. Eu pego o número de faces, que são 20, porque o icosaedro tem 20 faces, e são faces triangulares. Eu multiplico 20 por 3, eu vou ter 60 arestas. Porém, o Toniolo observou que, tá certo, eu conto 3 arestas aqui, mas quando eu passar para a face de baixo, eu vou contar 3 arestas também. Essa aresta aqui, em particular, ela está sendo contada 2 vezes. Porque ela já foi contada quando eu vi o triângulo 1, e ela está sendo contada agora no triângulo 2. E isso vai acontecer com todas as arestas. Por exemplo, se eu passo para esse triângulo aqui, ó, o triângulo 3, essa aresta que está aqui já foi contada no triângulo 1. Então, ela está sendo contada de novo no triângulo 3. Ô, Claudião. Portanto, esse raciocínio, só para concluir, esse raciocínio do Rafael, de multiplicar o número de faces por 3, porque cada face tem 3 arestas, ela está sendo obtido um resultado que é o dobro do real. Portanto, o que eu posso fazer para chegar na resposta certa do número de arestas? Aproveitando a ideia do Rafael e aproveitando a ideia do Toniolo. Basta pegar isso daqui e dividir por 2. Por quê? Porque cada vez... Só um minutinho. Cada vez que eu uso essa ideia do Rafael, eu estou contando o dobro de arestas. Portanto, aqui vai dar 30. Agora sim. Então, o que eu posso fazer? Pegar o número de faces, multiplicar por 3, e é preciso entender por que 3, porque as faces são triangulares, por isso multiplica-se por 3, e depois divide por 2, porque você está sempre contando o dobrado. Toniolo, pode falar. Eu queria perguntar se isso aí serve para todas as formas geométricas. Isso vai servir para todos. Quadrado, né? Quando é triangular. Isso vai servir para todos. Por exemplo, se a face é triangular, você multiplica por 3. Se a face é pentagonal, você multiplica por 5 e depois divide por 2. Tá bom? Agora está faltando aqui nessa figura a gente encontrar os vértices, o número de vértices. Aí, qual é a sugestão que eu vou dar para vocês? Ao invés de a gente contar o número de vértices, a gente pode calcular o número de vértices.
calcular por onde? Pela relação de Euler. A relação de Euler, que é vértice mais face, aresta mais 2. Por aqui a gente acha o vértice, não precisa necessariamente contar. Então, eu quero saber os vértices. A face são 20, a aresta 30. Portanto, isso aqui vai dar 32, confere? Passando 20 para cá, subtraindo, vai ser 32 menos 20, que vai dar 12. Portanto, ele tem 12 vértices. Aí eu não preciso contar os vértices, eu posso calcular. As faces é fácil, a aresta a gente pode fazer por esse caminho aqui, pegando a ideia do Rafael e do Toniolo. E os vértices a gente acha pela relação de Euler. Deu para entender, pessoal? Sim. Então, vamos fazer esse exemplo? Vamos fazer mais um? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai... As faces, não precisa nem contar. Pelo poliedro a gente descobre. As arestas a gente faz isso aí. Pega aqui, usa essa ideia. E o vértice a gente calcula pela fórmula. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. E vamos mudar o poliedro agora. E essa fórmula não vale só para os poliedros de Platão, não. Eu vou mudar aqui, ó. Vou pegar poliedros agora que não são poliedros de Platão. Vamos pegar aqui, ó, sólidos de Arquimedes. Olha essa figura, que loucura. Olha só. Tá vendo essa figurinha aí? Isso é um poliedro, mas não é poliedro de Platão. Viu? Eu quero saber quantos vértices, quantas faces e quantas arestas ele tem. O número de faces é fácil a gente encontrar. O número de arestas a gente vai descobrir também. E o de vértices a gente vai calcular. Quantas faces ele tem? Para a gente poder descobrir isso, a gente pode planificá-lo. Vamos planificar essa figura. Está vendo a figurinha? Sim. Então, quantas faces essa figura tem? 8. Então, o que a gente pode fazer agora, Rafael? Presta atenção. A gente vai contar, as faces vermelhas são o quê, hein? Hexágonos. São hexágonos. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 hexágonos. Então, são 4 faces hexagonais, certo? E tem 1, 2, 3, 4 faces triangulares. Portanto, ele tem 8 faces. Correto? Agora, quantas arestas ele tem? Aí a gente tem que tomar cuidado agora. Porque as faces são diferentes, está vendo? Diferente dos poliedros de Platão, que as faces eram iguais, tem 2 tipos de face. Então, para a gente calcular as arestas, a gente vai pensar assim, ó, presta bem atenção. Tem 4 faces hexagonais, então 4 vezes 6, seguindo a ideia do Rafael, dividido por 2. Lembra da história que eu estou contando 2 vezes? Mas eu tenho 4 faces triangulares. Então, 4 vezes 3, porque tem 3 arestas em cada face aqui, né? Dividido por 2. Deu para entender, pessoal, essa conta que eu montei? Ou alguma dúvida? Eu estou calculando aqui as arestas. Então, é fácil, né? Só multiplicar aqui, ó, 6 vezes 4, 24, dividido por 2 dá 12. E aqui, 4 vezes 3, 12, dividido por 2 dá 6. Tudo bem? Portanto, eu tenho 18 arestas ao todo. Agora, como é que eu descubro o número de vértices? Eu uso a relação.
vértice mais face igual a aresta mais 2. Eu já tenho o número de faces, 8, o número de arestas, 18, mais 2. Ok? Portanto, passando o 8 para cá, vai ficar 18 menos 8, 10, com mais 2, 12. Coincidentemente, deu 12 também. Portanto, essa figurinha, agora eu vou fechá-la aqui, deixa eu só apagar esses números para não atrapalhar o desenho. Então, essa figura aí, ela tem 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Deu para entender, pessoal, como é que acha o número de faces? Se a gente planifica, a gente acha as faces, é fácil. As arestas, a gente usa aquele raciocínio ali. E os vértices, a gente calcula pela relação de Euler. Vamos fazer mais um? Agora vocês é que vão fazer, tá? Eu vou colocar a figurinha aqui, posso planificá-la, vocês vão fazer a conta e vamos dar o resultado. Eu quero face, aresta e vértice. Pode ser? Pode. Pode. Vamos lá, então. Eu vou mudar a figura agora, hein? Vou pegar um outro sólido aqui. Vou pegar... Deixa eu ver esse aqui. Ó, que bacana esse aqui. Maneiro esse sólido, né? Eu quero que você encontre o número de faces, vértices e arestas dessa figura. Se precisar planificar, eu planifico. Senão, eu vou deixar ela aí girando. Eu ia pedir para você Fica, né? planificar. Querem que eu planifique? Eu vou quebrar o galho, hein? Vou dar essa colher de chá. Vou planificar aqui, então. Tá aí, ó, a figura planificada na tela. Através da planificação, você descobre o número de faces, o número de arestas e o número de vértices. Você calcula pela relação de ordem. Terminaram? Eu já acabei. Vamos fazer aqui, então, pessoal. Queremos calcular o número de faces. A gente pode pensar nas faces assim, ó. Que tal fazer assim, ó? Quantas faces triangulares a gente tem? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou escrever assim, ó. 8F3. Esse F3 significa faces triangulares. Tá bom, pessoal? Só para a gente organizar o raciocínio. Então, tem 8 faces triangulares. Tá bom? E quantas faces quadrangulares? 18. 18. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Exatamente. 18 faces quadrangulares. Eu vou escrever assim, ó. 18F4, tá bom? Então, ao todo, o número de faces é 26, correto? 18 com 8. Agora, vamos calcular as arestas. As arestas, conforme nós explicamos, são 8 faces triangulares. Então, vai ser 8 vezes 3. 8 vezes 3, porque eu tenho 8 faces, em cada face triangular seriam 3 arestas. Tá? Dividido por 2, porque a gente está sempre contando ao dobro cada aresta. Mas, agora são as 18 faces triangulares. Quantas arestas elas vão dar? 18 vezes 4, porque são faces quadrangulares, quer dizer, cada face tem 4 arestas, né? Dividido por 2. Então, vamos fazer essa conta agora. Então, nós temos 3 vezes 8, 24, dividido por 2, 12. Correto? Aqui, se quiser simplificar aqui também, né? Poderia simplificar aqui também, ó. O 2 com 8 dá 4, 4 vezes 3, 12. Então, nós podemos simplificar o 2 com 4 antes de multiplicar. Talvez seja mais fácil. 18 vezes 2, 36. Correto? E 12 com 36, 48.
Portanto, quantas arestas tem essa figurinha? 48. Confere aí com o de vocês. Confere. Agora para encontrar os vértices, usa a relação de Euler. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Pela fórmula fica melhor. Vamos substituir os valores, então? Face, 26. Aresta, 48, mais 2. Aqui dá 50. Então, vai ficar 50 menos 26. Portanto, o número de vértices vai ser igual a 24, não é isso? Confere? Confere. Portanto, esse sólido, vamos fechá-lo aqui. Fechando, então, a figura, que é o rombicudodecaedro. O nome difícil. Então, aí está. Deu para entender, pessoal? Vamos voltar lá para a nossa tela. Deixa eu parar isso aqui. Tem um probleminha aqui que eu quero que vocês resolvam. Caiu no Enem. Aplicação. Numa publicação científica de 1985, foi divulgada a descoberta de uma molécula tridimensional de carbono, na qual os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo cujas faces são 12 pentágonos e 20 hexágonos regulares, como numa bola de futebol. Essa molécula foi denominada fullereno, em homenagem ao arquiteto norte-americano Richard Buckminster Fuller. Quantos são os átomos de carbono dessa molécula e o número de ligações entre eles? Aqui era uma interrogação, tá, pessoal? Eu nem observei isso. Aqui eu copiei da internet, tá? Era para ter um ponto ali, né? E aqui vem uma pergunta. Mas, de qualquer maneira, vocês entenderam o problema, né? Isso aqui é uma estrutura que foi descoberta por esse cientista em 1985, né? É uma molécula tridimensional de carbono. Então, quer dizer, isso aqui é fato, né? Essas bolinhas são exatamente os átomos de carbono, não é isso? E esses segmentos aqui que ligam, né, chamado aqui de ligações, né? Olha lá, o número de ligações. Então, ele quer saber isso. Ele quer saber quantos átomos de carbono tem e quantas ligações tem. Deu para entender? Eu consegui entender. Então, com vocês. Faça aí. Vou dar 3 minutinhos para fazer. Quando ele pergunta quantos são os átomos de carbono, pensando na geometria, essa pergunta é equivalente a quê? Nesse contexto de poliedro. Quantos são os vértices? Ah, tá. Então, quantos são os vértices? Beleza. Então, essa é a pergunta que ele faz. A outra pergunta, quantos são o número de ligações, né? Quantas são as ligações? O número de ligações. Esse aí é o tanto de arestas. Isso. Quantas arestas? Quantas arestas. Então, nós temos que achar essas duas coisas, né? Vértice, aresta. As faces precisa fazer muito cálculo para encontrá-las? Não. Porque o texto já fala, né? Olha lá, as faces são 12 faces em forma de pentágono, não é? E 20 faces em forma de hexágonos. Portanto, nós temos 12 faces, 12 F5, né? O F5 aqui indica que é pentágono. 12 F5 e temos 20 F6. Correto? Então, nós temos aqui o número de faces, 32. 32 faces. Correto? O número de arestas, como é que a gente faz para descobrir? A gente pega aqui, ó, 12 e multiplica por 5, porque as faces são pentagonais. Então, 12 vezes 5 dividido por 2. Mais 20 faces hexagonais. Então, 20 vezes 6 dividido por 2. Isso vai dar o quê?
Aqui pode simplificar se quiser, ó, acho mais fácil. Dá 6 aqui, né? Então, 6 vezes 5, 30. E aqui também simplificando, vai dar 10. 10 vezes 6, 60. Portanto, dá 90. Com isso, a gente responde a primeira pergunta. O número de ligações é 90. E, finalmente, temos que achar os vértices, que é o número de átomos, né, de carbono. E aí a gente usa a relação de Euler. Podemos escrevê-la aqui. Ou seja, vértice mais face igual a aresta mais 2. Então, é isso aí, ó. Aqui dá 92, passando o 32 para cá, né? 92 menos 32, 60. Portanto, o número de carbonos, né? Número de átomos nessa estrutura molecular é 60. Dá para fazer isso no GeoGebra também, mas isso dá muito trabalho. A vantagem do Poly é que já vem a figura pronta, né? Aliás, falando de Poly, vamos voltar nele um pouquinho, porque tem outras figuras interessantes aqui, quer ver? Ó? Vou pegar outras aqui. Ó. Olha que figura maneira, parece a bola de futebol. Ó. Olha só, deixa eu mudar aqui os sólidos. Olha essa figura que maneira. Isso é uma pirâmide, né? Uma pirâmide de base quadrada. Tem um monte de figuras. Olha só essa aqui que maneira. Olha essa que maneira, olha. Muito bacana, né? E tem uma infinidade aqui. Olha essa. Deixa eu planificar isso aqui para a gente ver a planificação dele. Olha que maneira a planificação. Parece uma pipa. Parece um leque também, uma parte dele. É verdade. Que figura é essa, pessoal? Aula passada discutimos isso. É um prisma. Um prisma triangular. A base dele é um Prisma. triângulo. Prisma triangular. Inclusive, ele é um prisma triangular regular. A sua face é um triângulo equilátero, né? As suas bases, aliás. As suas bases são triângulos equiláteros. E a face lateral, as faces laterais são iguais, são retângulos. Aqui parece que é quadrado, né? Mas são retângulos. Viu? Tem outros prismas aqui, ó. Olha esse, ó. Esse é um prisma pentagonal, regular. Vendo as suas bases? São pentágonos regulares. E as faces laterais são todas iguais. São retângulos. Vamos pegar outro aqui. Olha esse. Esse é o prisma de base, que é um decágono, né? Prisma decagonal. A base é um decágono. Certo? Isso aqui é chamado de antiprisma. Tem tanta... Olha só essa figura, galera. Olha que loucura. Olha que maneira essa. Eu vou colocar uma questão dessa. Ó. Determine o número de vértices, face e aresta. É difícil? O que vocês acham? Ah, não. Ó, pela planificação, vamos planificá-la aqui, ó. Ó, pela planificação, você descobre quantas faces tem e os tipos de faces. Só tem 2 tipos de face ali. É face triangular, né? E a outra é o quê? Que figura essa aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um decágono, né? Então, tem uma face em forma de decágono e as outras faces são triângulos. E aí? Quer calcular isso rapidinho? Já que eu instiguei vocês, o número de vértices, face e aresta dessa figura? Faz aí rapidinho.
Então vamos fazer aqui, então. Vamos ver. Vamos conferir? Quantas faces triangulares tem? Vocês contaram? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 38, 39, 40. Chegaram a isso, o número de faces triangulares? Sim. Sim. Então aí tranquilo, né? Então, 40 faces triangulares. E apenas uma face decágono, né? Decagonal. Então, um F10. Daí, então, nós temos que o número de faces é 41. Correto? Agora, o número de arestas. O número de arestas vão ser 40 vezes 3 dividido por 2, mais 1 vezes 10 dividido por 2. Podemos simplificar aqui. 20 vezes 3, 60. E simplificando aqui dá 5. Portanto, nós temos, né, 65 arestas. Então, vamos agora achar, pela relação de Euler, os vértices. Vértice mais face, aresta mais 2. Vértice é o que a gente quer. Face 41, aresta 65, mais 2. Então, vai dar 67 menos 41, que vai dar 26. Portanto, quem falou 26? Eu. Rafael. Muito bem, é isso aí. O que acontece em concurso é que às vezes ele não dá figura. Você não precisa perder tempo para contar o número de faces. É o que você viu ali naquela questão do vestibular. Ele cita as faces, né? Tantas faces triangulares, tantas faces hexagonais. E basta citar isso que você consegue calcular o total de faces e, consequentemente, as arestas. Depois você joga na fórmula e acha o vértice. Não é difícil, isso é bem tranquilo. Deu para pegar direitinho a matéria? Tranquilo? Então tá bom. Bye, bye.